Boa tarde mais uma vez para todo mundo que está na sala. A gente deve ter gente que está chegando agora, gente que já está conosco, então sejam bem-vindos. Essa é a nossa quarta palestra e vai estar conosco o Padre Joaquim, ele também é professor na Faculdade FASBAN e ele vai estar falando um pouquinho conosco sobre a importância, aliás, o papel dos meios digitais no processo formativo teológico dos fiéis pós-pandemia, Como que a gente pode utilizar os meios digitais e como eles podem colaborar no processo teológico, no processo formativo, na realidade pastoral. Então, seja bem-vindo, Padre, ao Conexão, As pessoas estão entrando ali, a gente geralmente dá aí uma tolerânciazinha para o pessoal ir entrando na sala. A gente, agora são 4 horas e 2 minutos, então o pessoal está entrando. O Conexão ele é uma experiência de um evento online. A primeira edição dele foi sobre a evangelização de um contexto mais amplo, e esse agora a gente está trabalhando a gestão e a administração eclesial, E pensando nessa perspectiva, não dá para a gente pensar a gestão e a administração eclesial sem deixando de lado a formação, na vida da igreja. A formação é um aspecto importante em tudo que nós trabalhamos, inclusive na dimensão da gestão eclesial, da administração e do processo evangelizador. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Me sinto muito feliz e honrado de ter o senhor aí conosco. O Padre Joaquim é sempre o mais entusiasmado ali na conversa no grupo, no Conexão dos palestrantes, sempre interagindo conosco aí para participar. Então, vamos lá, Padre, a turma é sua, pode se apresentar e dar início aí a explorar o tema. Que bom, boa tarde então, Jean, boa tarde a todos que me acompanham. Estou vindo agora mesmo de um grande evento, onde nós arrecadamos em torno de 10.000 cestas básicas para alimentar esse povo no tempo da pandemia. E tudo isso tem a ver muito com a comunicação. Agora mesmo tivemos com a Adriane Verne, que é uma grande mestra na área da comunicação, uma referência aqui em Curitiba em comunicação pessoal. E agora trabalhamos, então, o papel dos meios digitais no processo formativo teológico dos leigos, dos fiéis, nesse tempo de pós-pandemia. Então vai ser um bate-papo a partir da minha experiência. Desde 1980 eu trabalho com a questão da comunicação, estudando isso no meio eclesial. E como que isso pode, então, levar a melhor comunicação e também produzir algumas coisas importantes no meios pastorais. Até a palestra anterior falava de planejamento na comunicação em vias eclesiais. Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, cresceu durante a pandemia a necessidade de espiritualidade, a necessidade do encontro com o divino. As pessoas passaram a ansiar mais por estar em contato com o divino. Isso, nós que trabalhamos no meio eclesial, mas também a própria grande imprensa percebeu isso, como é que as pessoas estavam buscando. Haja vista, por exemplo, que as TV católicas, os rádios católicos, os meios digitais católicos passaram a ter muito mais acesso. Por exemplo, alguém perguntava assim, será que vale a pena transmitir a missa pela internet, pelo Facebook, o YouTube? É interessante perceber que cada dia mais pessoas procuram a missa, formação teológica, formação religiosa, espiritual, especialmente católica, tem aumentado muito nessa linha. Eu fui entrevistado há pouco tempo atrás por uma repórter da Folha de São Paulo e ela trazia essas perguntas e nós atestávamos pelas pesquisas que eram importantes. Por isso, então, que a igreja, nós quanto agente pastoral, temos uma grande oportunidade. Ou seja, se a igreja saber utilizar bem essa oportunidade de levar as pessoas a esse contato com o divino, utilizando os meios digitais, vai ser um grande passo que a igreja pode dar. Primeiramente, porque a tecnologia hoje tem o poder de aproximar pessoas. Importante destacar isso. A tecnologia tem o poder de aproximar pessoas. Também pode melhorar e facilitar a comunicação e o discipulado.
Nós não queremos apenas seguidores nossos, vamos falar um pouquinho adiante, queremos discípulos missionários para essa igreja que quer evangelizar. E a igreja pode, então, melhorar muito e facilitar essa comunicação em vista do discipulado missionário. Por isso, então, que a igreja, como já falava o próprio Paulo VI, Evangelho Anunciante, a igreja, ela existe para evangelizar, ela existe para ser missionária, para levar essa palavra. E para cumprir, então, o mandato de Jesus, que disse em em São Marcos 16, 25, ide pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a todas as criaturas. E a minha fala eu quero dividir em duas partes, Jean e você que me acompanha. Primeira parte, eu quero falar a missão e o jeito de evangelizar pela internet. E o segundo parte da minha fala, como melhor utilizar a técnica digital nesse processo de formação teológica, nesse processo de evangelização. Então, a primeira parte eu quero partilhar com vocês a minha experiência, o meu estudo, meus estudos nessa área. A missão e o jeito de levar a boa nova pela internet. Primeiramente, temos que ressaltar que nós somos imbuídos e impulsionados pelo Espírito Santo para anunciar essa boa nova. Nós não somos como alguém que é simplesmente comercial, vender um produto. Nós somos impulsionados, por isso que esse entusiasmo, essa busca é fundamental quando nós utilizamos, porque não é um meio frio. As pessoas que estão atrás pensam que a internet é algo frio. Não, é algo muito, de fato, presente. E nesse sentido, eu trabalho duas realidades, o conteúdo e a forma. O conteúdo que nós da igreja temos é fabuloso, é a boa nova, é a boa nova da salvação de Jesus Cristo. A Igreja Católica, por sua vez, na sua história, ela tem produzido documentos maravilhosos, documentos do Papa, documentos das conferências episcopais, documentos de evangelização, maravilhosos documentos. Esse, então, de fato, é o conteúdo desse trabalho nosso. No entanto, nós nem sempre fomos felizes na forma de realizar esse conteúdo, ou seja, o conteúdo é importante, que é a salvação, é o Evangelho de Jesus, são os documentos da igreja, documentos das conferências episcopais, documentos paroquiais, das congregações, mas a forma, nem sempre fomos tão felizes, não conseguimos colocar nas mãos das pessoas, no coração das pessoas, essa mensagem que você que me acompanha hoje, por exemplo, tem na sua congregação, tem na sua diocese, tem na sua organização. Ou seja, embora os documentos são maravilhosos, mas são muitas vezes guardados em segredos, porque nós não conseguimos colocar. Por isso, hoje, nessa palestra nossa, dessa formação, juntamente com o Dominus, queremos, então, repensar os nossos meios. Quais são os meios que nós utilizamos? Em 1980, 82, surgiu um pequeno livro que falava como fazer um jornal comunitário. Recordo bem, era o meio, como fazer o meio. Você percebe que os programas de televisão mais avançados, por muito tempo dava, por exemplo, o Fantástico. Vou pegar o Fantástico, que é um produto que está aí da televisão. Ele dava muita informação. Hoje, de um tempo para cá, passou a dar também como fazer isso. Como levar as pessoas a resolver aquele problema X ou Y. Ou seja, o como, o meio, é fundamental nesse processo nosso. E recordar uma questão fundamental quando trabalhamos de formação teológica e evangelização pela internet. A internet não é apenas um meio. Ela também é uma realidade. A internet hoje é como uma cidade habitada, uma cidade com muitas pessoas que está à espera de ser evangelizada. Esse é um fenômeno muito interessante que temos que perceber. Porque a internet é um meio, sem dúvida. O conteúdo é fabuloso, que é as palavras de Jesus. Você que está me acompanhando agora, com certeza, a sua diocese, sua paróquia, você que é padre, tem tanta coisa boa. O meio, nós temos que repensar esse meio. E segundo, a internet não é somente um meio, também é uma presença real, aonde você pode evangelizar. Alguém me dizia assim há poucos dias, num debate de comunicação, a internet está aí aberta, está habitada por milhões de pessoas, esperando
Quem entra primeiro, muitas vezes, são os mercadores, são pessoas, às vezes, que nem têm uma ética adequada, são meios, muitos outros instrumentos que entram. E nós que temos a palavra da salvação, ficamos um pouco medrosos, ou um pouco reticentes, ou não utilizamos de maneira tão profissional essa cidade habitada que chama-se internet. Então, temos um conteúdo, temos que repensar o meio é a internet, mas não é só meio, mas também conteúdo. Assim, então, não apenas usamos a internet, mas devemos estar presente evangelizando na internet. Nesse contexto, então, vem um outro elemento, testemunho. Testemunho. Pessoas não querem seguir só uma ideia. Pessoas não querem seguir apenas uma marca. As pessoas querem seguir pessoas. Eu trabalho também com a comunicação via storytelling, que a professora Adriana agora mesmo falou. Nós podemos até voltar um dia numa palestra com vocês sobre como usar storytelling. Fomos oferecer um curso e tinha várias pessoas nesse curso que vieram de empresas, tinha gente do Boticário, gente que vende carro, queria saber como propagar a sua marca através das histórias. Como que o cliente podia estar sintonizado a partir da marca. E storytelling é uma maneira importante. E aí vem então, que eu falo, pessoas querem seguir pessoas, não apenas ideias, que vem o testemunho. Quando o Papa Paulo VI, no documento Evangelho Anunciante, que os padres conhecem, e muitos daí conhecem, que diz que o testemunho é acima de tudo. Ou seja, para a igreja, o primeiro meio de evangelização consiste em um testemunho de vida autenticamente cristã. Aqui vou dar, então, um testemunho próprio que eu estou vivenciando, que tem sido um exemplo para a Arquidiocese de Curitiba e outros meios. Nós temos um trabalho, até a professora citava, um trabalho nas periferias de Curitiba. E quando iniciou a pandemia, já ali no final de fevereiro, início de março, nós lançamos uma campanha pelas internets para arrecadar alimentos e materiais de higiene e máscara. Para nossa surpresa, usamos bem a internet, todos os meios possíveis da internet. Eu vou falar um pouquinho sobre as lives, que é muito importante. A quantidade de pessoas que foram se aproximando de nós, algumas vias digitais, outras vias presenciais, e quando nós comunicamos muito bem. Você que vai doar pode simplesmente deixar o seu produto, nós montamos um container, uma avenida. Você simplesmente pode deixar seu produto e colocamos pessoas das 8 da manhã até 6 da tarde. Você pode deixar o seu produto e a pessoa que vai receber com luva, com máscara, você não terá o perigo de ter contato. Ou você pode deixar o seu produto lá, um quilo de arroz, feijão, açúcar, sal. E as doações foram tão grandes que foi capaz de ajudar a manter o nosso bairro, que somos com 1.500 famílias cadastradas. Também outros bairros da região como Tatuquara, Caximba, outros bairros muito pobres, passamos também a manter esses bairros. Mas aqui vem duas coisas interessantes para a nossa comunidade paroquial. Primeiro, o testemunho nosso de estender as mãos, quando todo mundo se escondeu dentro das suas casas, o testemunho nosso de sair, claro, com máscara, com todo cuidado, álcool gel, levou as pessoas a também aderir a esse projeto. Ou seja, um problema trouxe uma solução. As pessoas passaram a ter, então, alimento em suas casas. Material de higiene, nós entregamos aí mais de 1.000 litros de álcool gel, que fomos também conseguindo doações de álcool gel, outro material de limpeza. Ou seja, quando você na sua paróquia, no seu projeto, na sua congregação, coloque que você tem um projeto concreto para os desvalidos, mais pobres, pessoas que sofrem, que é o seu testemunho seu de caridade, as pessoas vão aderir com muito mais tranquilidade, com muito mais entusiasmo, o seu projeto. E a internet é um aliado, não apenas para a gente dar formação verbal, mas passar também esse testemunho de amor e caridade, ou seja,
o amor, afinal de contas, o amor para com o próximo é fundamental nesse meio. Ou seja, pelas mídias sociais, você vai conseguir passar, então, para as pessoas essa realidade. E aí vem, então, a união nesse projeto. Ou seja, nunca dividir. Jesus dizia, e temos no Evangelho de São João, no capítulo 15, versículo 15, sem Jesus, nada podemos fazer. Por isso que é importante a gente estar unido com a espiritualidade, com a igreja, unido com os bispos, com o Papa, a Conferência dos Bispos, ou seja, evitar qualquer ruído, qualquer sinal que está dividido com a igreja. Você pode, talvez, não concordar até com o bispo, você pode até não concordar com o seu pároco, mas você nunca manifestar isso num trabalho nas redes sociais ou até verbalmente presencial. Porque a união, além do testemunho, um outro elemento que vem é a união. Ou seja, o amor a Deus e à igreja vai levar você a ter uma atividade que vai gerar frutos. Caso contrário, vamos ter um ativismo estéril. Tem obras, às vezes, que vai morrendo. E até trabalha demais, às vezes, sem planejamento, importante planejamento, uma comunicação, no seu projeto. Mas o ativismo, às vezes, estéril, de fazer muitas coisas e não produzir grandes coisas. Ou seja, não está ligado nem com Jesus, nem com a igreja, não está ligado também com o bispo, quem estiver ligado. Nessa situação, então, a gente vai criar mobilização. Que aqui vem outro elemento, que nos anos 80, quando nós estudávamos como fazer um jornal comunitário, um jornal paroquial, já em 80, nós estudávamos e dávamos formação nessa área. E tinha aqueles pequenos livrinhos que saía como fazer um jornal comunitário. Nós estudávamos, buscávamos outros meios, e aí nós percebíamos que os jornais comunitários tinham muitas fotos de fatos que foram realizados e pouco mobilizava as pessoas. Começamos a estudar e produzir materiais, ajudando as comunidades daquele tempo eclesiais a também a mobilizar. Como é que vai mobilizar? Olha, vamos ter semana que vem algum evento sobre isso, vamos ter alguma coisa no mês que vem. Ou seja, o jornal podia ter 20% do que já foi realizado, 80% do material impresso naquela época, a nossa orientação era, e nós percebemos que algumas comunidades começaram a investir em jornal comunitário, 80% eram matérias que iam mobilizando as pessoas, falando de encontros, realizações. Naquele tempo falava no próximo mês. Hoje já fala daqui a pouco, né, que nós somos meio digital. Assim também, nosso trabalho na internet, que é o tema nosso, no meio digitais, o nosso trabalho nas redes sociais deve ser um trabalho que mobilize as pessoas. E mobilizando as pessoas vão estar junto com você. Ah, você pode dizer, puxa vida, apenas 5 pessoas viram a missa hoje, a live da minha missa. Mas ali você tem maneira de permanecer nessas 5 pessoas e vai reproduzindo depois, vai compartilhando. Mais para frente, quando eu falar a parte prática, vou dar algumas ideias sobre isso. E, mais um pouco adiante, podemos dizer o diálogo, aberto ao diálogo. O meio digital não pode ser um meio onde eu falo, o outro escuta e pronto. As minhas redes sociais, meu trabalho de evangelização, deve ser ter o outro como interlocutor. Então, a pessoa que comentou embaixo na sua rede social, você tem que dar um oi para ela. Deus te abençoe. Que bom que você falou. A sua postagem vai subir, mais pessoas vão ver isso. E às vezes nós temos o costume de postar algo, só voltar depois para postar uma outra coisa, e você não falou com aquele. Uma outra questão também, postar coisas que gerem interatividade, tipo perguntas, né? Trabalhar com a internet está ajudando você a melhor experimentar Deus? Alguma pergunta e deixa as pessoas responderem, criar interação com as pessoas. Por quê? O diálogo gera vida e gera proximidade com as pessoas, cria interlocutores que vão querer interagir com você. E finalizando essa parte primeira, que é a parte mais teórica, nós estamos em busca de seguidores
ou estamos atrás de seguidor ou discípulo de Jesus? Nossas postagens na mídia, ela pode ter duas conotações, ela pode ter duas abordagens. Tem pessoas que postam na mídia para ter mais seguidores. Tem mais tantos amigos no Facebook, mais tantas pessoas que me seguem no Instagram. Tudo bem, ótimo. Mas nosso trabalho, quando nós falamos hoje de evangelização, de formação dos fiéis digitais, nós estamos atrás de pessoas que sejam discípulas missionárias de Jesus. Não estamos atrás do sucesso de ter milhões de seguidores, mas sim estamos atrás de animar e despertar as pessoas para o discípulo missionário de Cristo Jesus. Isso faz uma diferença lá na frente. Agora, então, partindo para a parte prática, que também é a nossa busca de levar. Até aí, tudo bem, Jean? Tudo bem, pessoal que está acompanhando? Padre, eu estou sem palavras. Pode continuar, quero ouvir muito o senhor. Eu estou aqui, eu vou confessar uma coisa. Eu coloquei no grupo da agência agora há pouco, ele disse, gente, eu estou sem palavras. Quem não está ainda na sala, por favor, vai logo, porque tá muito bom. Parabéns, padre. É isso aí. Tá ótimo. Então, agora vamos trabalhar a segunda parte da nossa palestra, depois abrimos para discussão, perguntas, né? Como melhor, então, utilizar as técnicas digital para a formação teológica, para a evangelização. Primeiro elemento, nós temos que trabalhar com duas realidades aqui, a local e a global. Por quê? Se você posta alguma coisa na internet, você não sabe aonde vai parar. Haja vista um dos padres de São Paulo, que está acompanhando as mídias, a grande mídia, tem falado muito desse padre, que fez alguns comentários na internet, numa missa, e ele não imaginava a proporção que pegou isso. Eu tive experiência também de coisas que nós postamos aqui, que chegou a 20 mil visualizações, coisas pequenas, que a gente perde até o controle. E depois vou dizer o que vai chamar um pouquinho a atenção a partir da nossa experiência e a partir também do nosso estudo nessa realidade. A professora Adriana Inverno, que falou com vocês um pouquinho antes, gente, ela dá aula também no nosso seminário, dá aula lá na FASBAN, e ela tem sido uma referência na área da comunicação digital e comunicação pessoal. Inclusive, nós trabalhamos junto no curso de oratória e outras coisas mais, formando mais pessoas. É interessante perceber que nós, enquanto igreja, às vezes, não estamos preocupados. Quando lançamos o nosso curso, grandes empresários, profissionais, até médicos, vários médicos, de diversas profissões, procuraram o curso. Mais tarde, começaram a vir os primeiros padres, vieram os seminaristas, etc., dentro da igreja. Mas hoje a preocupação da comunicação é de grandes pessoas. Então, a nossa comunicação para evangelizar, para a formação, é local, mas está aberta também para o global, que ela vai atingir pessoas que você nem imagina. E é importante ter essa percepção, desde o português que você utiliza, da postagem que utiliza, a foto, a roupa que você usa na hora de comunicar essas coisas, você pensar que a sua imagem, a imagem da sua entidade, da sua diocese, da sua igreja, da sua paróquia, da sua congregação, vai gerar. Eu sei que tem pessoas que estão nesse grupo hoje de comunicação que também são ecônomos de dioceses, né? Ecônomos. Recordo bem, quando nós, aqui juntamente com a CRB, em 2015, 2016, provemos cursos para ecônomos, e uma das grandes questões que para esses ecônomos era a questão da comunicação. Eu já fui ecônomo da minha congregação, passamos por dificuldades, a gente conseguiu alavancar, e são pequenas coisas, a gente pode até botar um dia também sobre a questão de gestão junto com a professora, para a formação para os ecônomos. Primeiramente, a igreja, é importante ver a história, eu gosto muito da história, né? Da evolução da sociedade, as ondas que se passaram, desde a agricultura, passando para o mundo mais industrial, pela Idade Média, que era o produto mais artesanal, depois a Idade Média, Revolução Industrial, depois agora com a automação e o mundo digital. A igreja sempre teve que adaptar. Por exemplo, se mais lá atrás, no início da igreja, a igreja usava muito verbal, você vai perceber com a descoberta, então, de Gutenberg, da impressão, começou a se utilizar muito o material impresso.
O meu santo fundador, eu sou redentorista, Santo Afonso, ele é da Idade Média, do século XVII, século XVIII. Ele, naquela época, produziu escrito 111 livros, entre livros, grandes obras e livretos para colocar na mão das pessoas. Então, a igreja, durante na história, ela foi descobrindo meios como melhor poder colocar nas mãos da pessoa, no coração das pessoas, a mensagem dela. E a igreja acompanhou por muito tempo isso. No entanto, com essa passagem para a grande mídia, ou seja, a TV, o rádio até que a igreja foi bem, mas depois ela recuou, percebendo que o rádio tinha perdido o meio, mas recuperou depois com o padre Marcelo Oz, padre Manzotti e vários outros padres que utilizam muito bem o rádio. Então a igreja, só que agora a mudança é muito rápida. Se alguém falava antes que a mudança era de dia, hoje fala de segundos, ou seja, cada dia mais as mudanças vão muito rápido. E o meio digital é muito mais rápido ainda. E por isso que a internet, então, tendo esse alcance incrível, é um meio e é uma presença que temos que utilizar. Aqui eu vou partilhar de duas coisas essenciais. Primeiro, quem tem o WhatsApp, um instrumento importante. Linhas de transmissão direta. Transmissão direta que nós chamamos, né? Nova transmissão, que cabe 256 pessoas. Eu vou trazer essa experiência para vocês aqui, uma coisa concreta que várias paróquias estão utilizando, tem sido um meio muito concreto. Para você fazer, então, transmitir para 256 pessoas, as pessoas têm que estar registradas no celular dela, para que você mande e ela receba a transmissão direta. O que algumas paróquias fizeram? Eu conheço uma paróquia que fez uma promoção, mande um zap para o número X ou Y, você estará concorrendo a R$100. Todo mundo ganha R$100. Então, rapidinho, 1000 pessoas se inscreveram, mandando o zap para o computador dessa pessoa. E a pessoa formou ali, então, 4 grandes grupos. Então, quando a paróquia quer comunicar com essas pessoas, prepara um comunicado, dispara dos 1000 pessoas, recebe instantaneamente o comunicado oficial, porque recebe no seu e-mail. Não é a formação de grupo, as pessoas não gostam de participar de grupo, tem uma dificuldade, o grupo é bom no Zap, mas o melhor meio é essa transmissão direta, ou seja, que você pode mandar 250 vezes. Então, as pessoas têm que estar cadastradas. Então, outras pessoas sortearam uma cesta, vai ter uma cesta de frutas, etc, etc. Mande um zap por nome X ou Y, você estará concorrendo. Então, os seus paroquianos, as pessoas que estão naquele projeto, vão estar cadastradas, registrado no zap delas, no celular dela, o teu zap, o teu número, e aí você vai criar, então, a transmissão direta de vários grupos. Tem uma paróquia vizinha minha aqui, que ela tem hoje o parco, manda todos os dias, para 11.200 pessoas recebem todos os dias um pequeno filminho, mensagem desse padre. Então, todos os seus paroquianos estão recebendo. Ele conseguiu, assim, de pouco a pouco, somando. São hoje pessoas que recebem comunicado desse padre, evangelização. Então, o Zap o WhatsApp é um instrumental muito bom para evangelizar. O outro instrumental que tem dado muito certo, e minha experiência vem muito nessa linha, aqui vou dar alguns cenários para a gente perceber, são as lives. Seja live do Facebook, seja as lives do YouTube, seja live do Instagram. As lives têm gerado muitos compartimentos e muitas visualizações. E eu tinha no passado, antes de conhecer bem esse trabalho, achava que as lives iam ser feitas num cenário bonito, onde tudo muito organizadinho. E perceba o seguinte, quanto mais movimento tiver a sua live, muito mais vai criar compartimentos e mais acesso. Algumas lives que eu faço na beira da avenida, mostrando alguma realidade, luta do povo, algum projeto, carro passando para lá e para cá, essas lives têm ido muito longe, algumas até 20.000 acessos, 20.000 visualizações. E as lives que eu faço, às vezes, dentro do escritório, ou dentro da capela, chega a 2.000, 3.000 acessos, visualizações. E as lives que tem movimento, pessoa falando, falando aqui, conversando, as pessoas gostam, ou tem alguma coisa engraçada também, as pessoas gostam e compartilham isso porque achou engraçado. Então, as lives é um outro instrumental
que pode utilizar para o meio de evangelização. Então, se o WhatsApp eu coloco como primeiro lugar, o segundo meio são as lives. Não tenha medo de fazer live. Ah, mas eu queria gravar bonitinho, fazer o recorte, isso. Tá bom também. Mas você pode interagir. Então, vídeos pequeninos de 1 minuto, sempre aconselho não ser mais que 1 minuto e meio. As pessoas não conseguem ficar muito tempo, esses pequenos vídeos. A live você pode ser um pouquinho mais longo, 5, 10 minutos. A missa, quem faz missa pelo live, é maravilhoso, outro meio. Às vezes vai ter poucas pessoas acompanhando no momento, mas aquilo fica compartilha, vai longe, 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 longe. Então, e criar o hábito, essa é outra coisa também. As pessoas querem, às vezes, que do dia para a noite você já comece já a postar e todo mundo vai lendo, vai acompanhando. É um semear. Vou dar o exemplo que a professora anterior falava e o exemplo que nós trabalhamos aqui. Então, começou a live, 5 minutos antes, dispara para mais de 1.000 pessoas no Zap aquele link da live, mande pelo vários meios que você tem. De repente, você começou com 5, 6 pessoas, você está com 200, 500 pessoas conectadas ao vivo com você. Então, você que reza a missa, quem é padre, por exemplo, você que ajuda em paróquia da missão, não é apenas colocar a missa ali no Facebook ou no Instagram, ou apenas colocar a missa no YouTube. Além de colocar, você também trabalhar com outras ferramentas, ou seja, mandando, se você tem um grupo lá de 1.000 pessoas conectadas para a transmissão direta, nova transmissão, já manda o link para o Zap e dispara para as pessoas. Com outras pessoas que está conectada, mande então para o Messenger. E assim você vai distribuir. De repente, você chega na hora, você começa a missa, é 10 horas, você começa a entrar ali tipo 5 para as 10. Quando começou a missa, tem bastante gente conectada. O nosso erro, às vezes, é pensar que colocar o produto ali, colocar a missa, a palestra, a formação, o terço, ali no Facebook vai ter muita gente acesso. Você pode usar outros meios paralelos que vão ajudando a levantar a sua live. Depois, outro meio são os blogs dão muito certo, para quem tem páginas. Os podcasts também, outro instrumental, muito utilizado. Os vídeos, já falei dos vídeos, os vídeos pode ser muito bom, bem utilizado também, produzir esses pequenos vídeos, pode ser outros meios. Grupos online, a experiência que eu tenho visto, acompanhado a juventude, alguma assessoria. Hoje tem muitos grupos paróquias montaram, já que não tem um presencial, montaram grupos de jovens online e tem dado certo. O bate-papo da juventude tem ido muito bem. Pessoas que rezam o terço online, outro meio também. Você programa lá de um dia para o outro, ou semana que vem vai ter o terço, tal hora, vai divulgando. Mas 5 minutos antes, mande para os seus contatos todos pelo WhatsApp ou Messenger. Agora estamos entrando no terço. Artigos, boletins, e assim vai. Tem revistas eletrônicas. Oi, gente. Então, são muitos meios que você pode utilizar, então, para esse meio de comunicação. Então, fica aqui essas duas abordagens minha, a primeira parte e a segunda. A primeira parte nós falamos, então, mais de fato do conteúdo desse trabalho, e o segundo agora, que é mais sobre a forma. Jean, então, nós estamos levantando agora a participação de vocês. Como que vocês estão se sentindo? Alguma pergunta, alguma participação? Vamos lá, gente. Quem tiver pergunta, você pode colocar ali no chat para o padre estar respondendo, certo? Eu vou trazer aqui algumas coisas que eu fui anotando para a gente compartilhar aí juntos, né, a nossa experiência. Padre, eu queria assim que você colocasse como que o senhor vê, até pela sua experiência hoje dentro da formação tanto sacerdotal quanto do clero, tanto do clero quanto dos leigos, mas como os meios digitais hoje eles podem mudar a nossa forma, né, de formação na vida da paróquia. E aí eu abro um parênteses em relação a isso, que seria o seguinte, por exemplo, eu moro em São Paulo, né? E aqui um pai de família, por exemplo, ele às vezes acorda 4 da manhã, ele passa 3 horas dentro de um transporte público, vai para o seu trabalho, retorna, Tem uma pergunta. chega em casa ali pelas 8 horas da noite, né?
e aí ele ainda tem que ir para uma atividade pastoral. Então, eu queria saber do senhor como o senhor vê esse processo de formação teológica, pastoral, catequética, pelos meios digitais, sendo que muitas vezes na igreja se colocava que o presencial físico na vida da comunidade era sempre existia esse medo, né, de você colocar as pessoas para assistirem as coisas pela TV ou pelo digital e elas não irem para a igreja. Então, como que o senhor vê isso, olhando, inclusive, para essa experiência da pandemia, né, em que a própria missa, por exemplo, a gente não estava conseguindo ir, né? Como que o senhor vê essa influência neste tempo? São duas coisas, primeiramente, que eu percebo. Vou falar um pouquinho da formação dos padres, e depois que eu trabalho também, eu leciono também lá para teologia e também para filosofia, há matérias nessas áreas, teológica e também ligado com os meios digitais. Duas coisas, primeiramente, a preocupação das pessoas que tinham que o meio digital ia tirar pessoas da igreja, ao contrário. É a experiência do time de futebol, que eu vou narrar um pouquinho aqui para nós. Sempre gostei de futebol, de esporte, quando começou as transmissões via televisão dos campos de futebol, dos estádios, eu pequenino, já com 12 anos, ia para o estádio. Falava assim, as pessoas não vão para o estádio mais porque a televisão vai transmitir. E foi ao contrário. Quando a televisão começou a transmitir o futebol, os jogos, mais pessoas procuraram assistir presencialmente as partidas de futebol. Cresceu, foi uma coisa assim, foi nos anos 70 isso. Eu vivenciei essa coisa. Foi algo volumoso. Outra experiência. Em Curitiba tem as novenas do Perpétuo Socorro, que são famosas, que hoje atrai 35 mil pessoas presenciais. E conheço, o santuário lindo aí, por sinal. Exato. É nosso santuário. Quando nós começamos, início dos anos 2000, transmitir a novena pela televisão, que nós temos uma TV aberta aqui, foi a mesma preocupação. Tinha um grupo que não queria, que achava que a novena ia tirar as pessoas da igreja para casa. E foi ao contrário, foi um grande boom das novenas. Nós tínhamos a média de 20 mil pessoas, passou a ter 30 mil pessoas depois de alguns meses transmitindo pela TV aberta a novena. Então, agora a mesma coisa, essa terceira experiência. Falei do futebol, falei da novena, uma terceira experiência mais recente. Quando iniciou a pandemia, nós suspendemos as missas aqui em Curitiba. Mas depois de um tempo passado, percebi uma certa segurança, o arcebispo pediu que as missas pudessem voltar novamente presenciais. E aqui nós, que moramos num bairro periférico, decidimos fazer missa campal num campo. Ninguém fazia missa na igreja, todo mundo com máscara, missa campal. E anunciamos pelos meios digitais dessa vila, dessa região, que temos essa missa campal. Para nossa surpresa, as missas que davam 100, 150 pessoas, tinha a média de 400 pessoas lá no campo para assistir a missa. Então, o meio digital não vai tirar a pessoa do presencial quando voltar. Ao contrário, ela vai somar muito mais. Então, você pode rezar uma missa lá campal, transmitida pelo seu Facebook, o Instagram ou pelo YouTube. Ou seja, o presencial vai ser reforçado pelo digital. E agora o digital veio para ficar, no sentido assim que nós, mesmo passando a pandemia, você que é padre, você que é de paróquia, de congregações, mantém as transmissões digitais. Não apenas para transmitir, mas como instrumento de mobilização para o presencial. No caso mais concreto daquele exemplo que você traz de um pai de família que sai 4 da manhã, pega o ônibus, ele também, hoje, tornou tão comum os meios digitais, o pároco, alguém da paróquia, mandar pessoas paroquianas ter cadastrado para receber no seu celular alguma mensagem. Isso faz um bem enorme. Ou seja, a igreja que se faz presente lá no Zap, no celular dos seus paroquianos. Eu conheço paróquia que no início dos anos 90, 89 para 90, quando trabalhava com dízimo, elas partiram para o uso do telefone. Ou seja, todos os dizimistas tinham seu telefone. E quando o dizimista, no dia do aniversário, naquele dia ligava para as pessoas, dando parabéns. Em 3 anos, essas paróquias que eu acompanhei e ajudei, em 3 anos, um ano depois,
simplesmente triplicou. E essas paróquias que utilizaram lá nos anos 80, 90, até hoje, eu tenho passado, claro, hoje os novos meios digitais para comunicar com o dizimista. Tem aumentado, assim, uma coisa incrível, ou seja, o dízimo que é para manter os pobres, a missão e o custeio da igreja. Então, tem correspondido à missão. Então, o meio digital veio para ficar e nós temos, como eu falava no início, a internet é uma cidade. Nós temos que entrar nessa cidade para evangelizar. Verdade. Padre, a Luciane está perguntando o seguinte: um leigo pode fazer esse trabalho missionário pelos meios digitais sem estar ligado a uma paróquia seguindo as normativas da igreja? Como que o senhor vê isso? Não só deve, não só pode, como deve, diz. É uma coisa também incrível que tenho percebido. Muitos leigos e jovens, conheço uma moça chamada Yasmin aqui em Curitiba, ela montou o programinha dela. Todos os dias, 8 horas da noite, ela entra, ela dá uma mensagem, reza o terço. Ali que ela começou com 2, 3 pessoas, acompanhando ao vivo com ela. Hoje tem já quase uma multidão com ela. E assim conheço leigos que começam com 3, 4 pessoas. Então, os leigos, sim, você pode organizar cursos bíblicos, mensagens de esperança. Claro, sempre, como eu sempre falo, nunca dividir, mas sempre unir, buscar orientação da diocese. Mas os leigos estão convidados, animados, motivados. O Papa Francisco, ele tem dado uma grande força. Quando ele coloca no documento dele, Evangelho Gaudium, sobre a igreja em saída, a igreja não é o padre, não é o bispo, não são os religiosos apenas. A igreja são todos nós juntos. E os leigos temos que sair junto para evangelizar e levar junto essa mensagem. Legal. Tem uma outra pergunta aqui, que é do padre Pedro Paulo. Me preocupa as futuras gerações no pós-pandemia que não serão acostumadas aí, né, nas igrejas, se durar por muito tempo o isolamento social. Será que teremos consequências pastorais? Assim que qual é o nome do padre? Padre Pedro Paulo. Padre Pedro Paulo, tudo bom? Onde que ele é, mas se puder dizer. Mas está bom. Padre Pedro Paulo, a nossa experiência na história da igreja tem ajudado a compreender e responder essa pergunta nossa. Cada geração, eu sou da geração dos anos 70, dos anos 80, cada geração tem um novo entusiasmo, uma nova realidade. E a geração da internet tem uma outra cabeça, muito mais, como é que fala assim, nesse meio digital, podemos dizer. Interessante perceber, quando a pessoa é bem formada pelo meio digital, a pessoa tende a abraçar muito fortemente o presencial. Então, se nesse meio digital nós damos uma qualidade, a mensagem do Evangelho, ela não pode ser fragmentada. A mensagem do Evangelho deve ser dada integralmente, o amor de Deus. Afinal de contas, pregamos o quê? O amor de Deus. Somos criados, vivenciados para o amor de Deus. Na nossa congregação redentorista, muito fortemente a misericórdia de Deus. Em vez de eu falar do fogo do inferno, a pessoa se converte ouvindo o fogo do inferno, fica com medo, logo volta ao pecado. E na história percebemos que toda vez que alguém prega o amor de Deus, como Santo Afonso, Dom Bosco, todos esses santos que pregaram o amor de Deus, a conversão pelo amor é duradoura e é para o resto da vida. Então, a comunicação digital não vai ter lado presencial se nós sabermos utilizar bem. E se usar sem medo também. Usando as técnicas, nada muito demorado. Se você fazer uma homilia de 10 minutos na sua missa, hoje você tem que reduzir a sua homilia para 5 ou 6 minutos, né? Ou seja, que a pessoa, hoje o meio digital é muito mais sintetizar o conteúdo em poucas palavras, que a pessoa fica com aquele gostinho, quero mais, que amanhã mais. E quando tem o presencial, a pessoa a minha experiência e a pesquisa que eu tenho feito, abraça o presencial muito mais com o coração aberto. Sim. Até complementando, padre, a gente tem um curso chamado Evangelização Digital para Paróquias, que inclusive a gente lançou hoje. Numa das aulas, eu falo justamente sobre como integrar isso, né? Porque às vezes o nosso problema no digital não é em si trabalhar só o meio, mas a nossa geração de conteúdo ela ainda é muito medíocre
nós nos preocupamos muito em produzir conteúdos informacionais, ou seja, a notícia do evento, aquelas atividades ordinárias da comunidade, mas eu não me preocupo em trabalhar essa perspectiva do conteúdo, por exemplo, que promove a evangelização da pessoa, que, vamos supor, eu sou ateu, o Jean é ateu. Que tipo de conteúdo o Jean ateu poderia ter no blog da paróquia, na rede social da paróquia, que atrairia o olhar do Jean, para que ele pudesse experimentar primeiro desse conhecer do amor de Deus, e aí sim se dá no presente, e aí ir para o físico, né, para visitar a paróquia. Então, muitas vezes, a nossa geração de conteúdo formativo para atrair o público que nós precisamos atrair, essa cidade habitada que é a internet, nós permitimos que essa cidade seja mais habitada por bares, por baladas, por outras coisas, do que por várias pequenas comunidades que promovam, né, o conteúdo. E aí, até fazendo um parênteses, já com uma pergunta que tem aqui, da Tayane, que ela diz assim: eu percebo na minha realidade da paróquia a presença de diversas lives, em vários grupos separados em guetos, por exemplo, dos jovens, o grupo de oração, a pastoral da música, o canal oficial da PASCOM, com as transmissões da Santa Missa. É eficaz essa segmentação, essa produção de conteúdo segmentada, né? Essa é a pergunta que ela faz. E aí eu já deixo aí para o senhor responder também, alinhando isso, né? A produção de conteúdo e a segmentação do conteúdo, quanto isso é importante, né, dentro do processo de comunicação. Duas coisas que eu falaria aqui, Jean. A primeira é a importância de uma boa coordenação. O pároco, ou alguém que está na área da PASCOM, liderar esse movimento. E, de certa maneira, a PASCOM, que quando tem uma boa liderança, ela vai conseguir, então, colocar todo mundo junto. O pessoal que é da RCC, o pessoal que é do movimento de irmão, o pessoal que é do movimento X, o Y, os jovens, consegue falar a mesma linguagem. Claro, cada um pode utilizar seu canal. O canal do jovem vai ser o canal para jovens. Não queira agora querer, junto com o canal do Apostolado da Oração, que eu conheço paróquia, por exemplo, que o Apostolado da Oração está usando o meio digital para congregar, mesmo as senhoras idosas, senhores idosos congregar. Mas cada canal consegue falar com o seu público, mas tem uma coordenação de material. Sim. Aqui vale a pena, por exemplo, conheço uma comunidade próxima, aqui várias comunidades, onde a PASCOM teve uma liderança tão boa junto com o pároco, que consegue congregar todos uma linguagem só, mas cada um no seu canal. Isso é importante perceber. A segunda questão que eu destaco nessa formação é aquilo que nós falávamos um pouco antes, a mobilização. Essa preocupação que o padre Pedro Paulo falava lá atrás, e algumas pessoas, tem muita gente perguntando, tem bispo perguntando, a mobilização, ou seja, o nosso trabalho pela internet também vai mobilizar. E é interessante perceber, experiência não só aqui, que agora, mas outras experiências que eu tenho utilizado, outros meios. Hoje eu estou em Curitiba, estive em Paranaguá, trabalhei 6 anos nos Estados Unidos, trabalhei no Mato Grosso como missionário nos anos 80. É interessante perceber, quando você começa com algo novo e dá um destaque presencial, dá um destaque, as pessoas se interessam. Vou dar um exemplo. Todos os lugares que eu passei, a grande imprensa veio atrás do nosso trabalho. Vou dar um exemplo. Aqui na comunidade Vila Torres, em Curitiba, nós começamos uma coisa nova. Surgiu, por exemplo, do auxílio emergencial de R$600. Mas essa região toda são pessoas muito pobres, catadores de papel, 80%. Eles não têm celulares. Como é que eles iam cadastrar no auxílio emergencial se eles não têm nem celulares? O grupo de jovens, preparamos 4 jovens para fazer plantão no sábado e domingo. Essas pessoas vinham na igreja paroquial, com máscara e tal. E nós aqui treinamos esses jovens para eles cadastrar essas pessoas. Eu sei que em 3 finais de semana nós cadastramos 300 pessoas. A Globo Local soube disso. Rapidinho a Globo Local quis fazer uma matéria sobre isso. De repente, isso tornou-se uma coisa discutida. A paróquia X, a comunidade X
está ajudando as pessoas que não sabem cadastrar o auxílio emergencial, como tornou-se um assunto, uma febre na cidade. Perceba então, são coisas novas. Quando começou a pandemia, mobilizamos alguns jovens, todo mundo com medo, etc. Todo cuidado é pouco, até agora muito cuidado, todo cuidado é muito importante. Mobilizamos jovens, também no grupo de jovens, o grupo até era meio fraco o grupo. O grupo ficou mais forte com a pandemia porque esses jovens tinham uma coisa que fazer. Vamos então levar comida para as pessoas idosas, vamos fazer servir isso, aquilo, etc, etc. Envolvemos o seminário, tinha um seminarista, 12 seminaristas próximos, convidamos lá os seminaristas para participar, no começo com muito medo, servir marmita para essas pessoas. Então, a mobilização é interessante. E tudo despertou o quê? Através do meio digital, um trabalho concreto, que até a grande imprensa vai interessar. Sim. Interessante isso. E eu acho que a questão da a internet, ela pode gerar uma mobilização presencial a partir do momento que eu faço também links, né? Eu posso começar um evento online e terminar ele presencial. Eu posso fazer, sei lá, vou fazer um curso para mães que têm filho, para mães de primeira viagem, vamos supor, são as mães que estão tendo o primeiro filho. Esse curso pode começar online, lá, uma psicóloga, uma pedagoga da comunidade, e aí o 8º encontro e o 10º é na paróquia, onde vai ter um momento de espiritualidade, onde eu vou fazer uma interação. Então, o problema em si não está em usar o canal, mas é o quanto eu faço com que este canal se reverta no processo evangelizador presencial, né? Essa minha capacidade. Oi? Interessante, Jean, que não ter medo de começar pequeno. Sim. Às vezes nós queremos começar como se fosse a Rede Vida, a TV Aparecida. Exatamente. Mas tem tanta missa para alguém falava no começo assim: padre, você vai transmitir lá da comunidade, da favela, a missa pela internet. Tem tantas missas na televisão, tem tantos canais fortes transmitindo missa. Eu falei, mas nossa contribuição pequenina, começou pequenina, foi crescendo, 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 tornou-se uma grande esfera. Então, não tenha medo de começar pequeno, ou seja, no grupo minúsculo. Isso é feito com entusiasmo, usando essas técnicas que nós orientamos agora, essas técnicas que vão paralela, juntando, mobilizar mais pessoas, o trabalho torna-se grande e a proporção é imensurável depois. Verdade. Gente, alguém mais tem alguma pergunta? Essa é a chance. Eu vou colocar, enquanto você faz ali a pergunta, a lista de presença para você assinar, porque depois a faculdade vai mandar o certificado lá. Então, é interessante você responder, você assinar, certo? Então, eu vou colocar a lista de presença e aí eu peço que você assine para você receber o certificado. Enquanto isso, se alguém mais tiver alguma pergunta, por favor, pode fazer. Eu queria fazer um parênteses, eu acho interessante que o senhor falou sobre o relacionamento com o WhatsApp, pelo WhatsApp. Nós temos aqui na Dominus o programa de mentoria para pastoral do dízimo, e numa das aulas que a gente fala sobre o relacionamento com o dizimista, eu montei um e-book especial que é disponibilizado para os alunos do programa, né? E aí eu sempre tive o desejo de montar um material que fosse como um guia mesmo, estratégico para o relacionamento, né? Às vezes o nosso problema de trabalhar o canal não está em si, não é o canal o problema, é como nós usamos esse canal, que tipo de linguagem nós adotamos, a frequência, a ordem das coisas, né? Nós precisamos entender muito do público que a gente vai entrar, há uma comunicação muito dirigida, precisa existir, né? O próprio WhatsApp, quando você trabalha ele, a gente tira por nós aqui na Dominus, a gente tem hoje aí uma grande quantidade de contatos de WhatsApp, e a gente costuma sempre oferecer para esse público conteúdo, né? E conteúdo que faça sentido para ele. Por exemplo, a gente tem padre. Que tipo de conteúdo que para o padre é importante ele ter acesso e que vai disponibilizar para a sua comunidade, né? Então, quando a gente pensa no WhatsApp como um instrumento evangelizador e não só como um disseminador de informações aleatórias,
eu tenho grandes resultados, né? Então, eu achei bem interessante essa Exatamente. relação que o senhor fez ali, inclusive dando alguns exemplos, né, de como as pessoas foram utilizando. Mais alguém, gente, tem perguntas? Eu vi ali que ninguém respondeu. Então é isso, padre. Eu quero primeiro agradecer a sua disponibilidade em estar conosco, né, em participar aí do Conexão. Espero que a gente tenha mais momentos como esse. Confesso que quando o senhor falou ali de nós termos um outro momento para falar do storytelling, e eu fiquei bem entusiasmado, porque é um tema que eu tenho vontade demais de falar sobre isso, porque quando eu li um pouco sobre esse assunto, uma das coisas que me deixa muito inquieto no marketing digital e nos meios digitais é o quanto, na verdade, na evangelização nós já aprendemos isso, né? Porque as parábolas é uma contação de história, né? Jesus fazia isso há 2000 anos atrás. Então, como é importante a gente também entender a técnica e ver que o Evangelho, ver que o próprio Cristo já usava disso, né? E a igreja, né, utiliza. Então, eu achei muito legal e eu espero que a gente possa marcar aí um webinar sobre isso. Eu queria agradecer o irmão que trouxe para nós da FASBAN esse trabalho. Parabéns, o irmão Irineu, que é o diretor da FASBAN. A FASBAN é uma faculdade aqui em Curitiba, dos basilianos, faculdade de conteúdo, nota 5, nota máxima no MEC. Tem curso de filosofia e se oferece muitos cursos de extensão e pós-graduação. Parabéns ao irmão Irineu, diretor da FASBAN. Obrigado também, Jean, pelo trabalho de vocês. Estive visualizando, não conhecia bem, mas estive pesquisando na internet. Até vocês ajudam também a própria Conferência dos Bispos do Brasil, a CNBB, com materiais deles. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. E muitas coisas também, uma pessoa que pode ajudar muito no trabalho com vocês, novas pesquisas, com a professora Adriane Werner, que esteve com vocês falando hoje, uma pessoa de qualidade. E também eu trabalho nessa área também, junto com ela em alguns cursos, embora que a minha formação mais eu trabalho com teologia, sou professor de teologia moral, ética social e bioética na universidade, eu leciono essas matérias, e estamos lecionando desde março pelo ensino remoto, pelo meio digitais. Né? Sim. Essa é uma experiência muito grande para nós e também para os alunos que têm apreciado esse conteúdo. Obrigado, padre Pedro Paulo e Lourenço, pelas perguntas, agradeço pelas referências que ele fez e todos que nos acompanham. Deus tem uma mensagem para nós. E a mensagem de Deus é que devemos aproveitar esse momento. É o momento que manifesta a graça de Deus e a internet, o meio digital, é o meio, mas não é só meio, como eu disse, mas também é o local de nós estarmos presentes evangelizando. Isso vai somar com o presencial, que comunidade se forma também no presencial. E não perder de vista aquilo que nós ensinamos lá atrás, ou seja, o testemunho, né? Nossa opção junto com os mais pobres, com os que sofrem. A sociedade vê nosso testemunho, seja de grupo de jovens, seja de paróquia, seja do padre, seja da congregação. Se tem um trabalho concreto com os mais pobres, as pessoas vão somar e os trabalhos vão mais adiante. Muito obrigado e Deus abençoe todos vocês. Obrigado, viu, padre? Gente, eu coloquei agora ali o link da próxima palestra, começa às 5h30, com o Tobias. Ele é um arquiteto, trabalha com arte sacra e vai estar falando para nós com o tema a importância e a missão do templo pós-pandemia. Né? Então, ele vai fazer uma reflexão ali sobre a arte sacra, sobre a liturgia do templo e o quanto isso vai ser importante, o olhar, né? O nosso novo olhar aí sobre a igreja, tá bom? Então, espero vocês na próxima sala, começa às 5h30 da tarde, a gente está quase no final, tem essa palestra e a minha às 19h30, tá bom? Então, até daqui a pouco, a gente tem um tempo para ir no banheiro, tomar um café, não tem a cuca, né, padre? No sul, a gente tem os cafezinhos de igreja, tem sempre a cuca, o biscoito, né? O chocolate quente. Nesse caso, a gente está em casa, então a gente vai ter que ir na cozinha lá pegar alguma coisa. Até disse para eles na hora do almoço, disse, não vai ter aquela comida boa de evento de igreja, né?
mas a gente está em casa, então aqueles que têm aí disponível podem ir tomar um cafezinho rápido, tá bom? Muito obrigado, obrigado. Um abraço. Tchau.